Bom, então, olá pessoal. A aula de hoje será sobre o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Tá? E aí, acho que ao lado do Martin Heidegger, alemão, nós podemos considerar aí o Jean-Paul Sartre, juntamente com o Martin Heidegger, tá? Um dos grandes fenômenos, um dos grandes nomes da filosofia do século XX, tá? E aí, com toda certeza, os grandes nomes da filosofia existencialista. Bom, o Jean-Paul Sartre, ele era francês e ele também viveu esse mesmo contexto em que o Martin Heidegger viveu, não é? A ascensão dos regimes totalitários, a Segunda Guerra Mundial, todos os horrores, as atrocidades, tá? Mas o Jean Paul Sartre, obviamente, ele vive numa perspectiva diferente da do Martin Heidegger. O Jean Paul Sartre, ele era, durante a guerra, no período da guerra, ele era afiliado ao Partido Comunista francês, tá? Então, ele era um inimigo do nazismo, era considerado um inimigo do nazismo e um inimigo de guerra aí para a Alemanha, né? Dentre todos os perseguidos da Alemanha nazista, os comunistas estavam aí nessa lista. Bom, e o Jean-Paul Sartre ele também participa dessa reconstrução do mundo pós Segunda Guerra Mundial. Eu acho que uma das primeiras coisas que é importante eu pontuar para vocês é que a filosofia do Jean-Paul Sartre ela não busca uma eudaimonia, né? aquele sentido da busca pela felicidade, a busca pelo bem viver, que a filosofia aí clássica buscou, que a filosofia existencialista, dependendo do autor aí, em alguma medida buscou. Tá? Jean-Paul Sartre era um filósofo existencialista que tentava e que queria, de fato, compreender a existência humana, tá? Em todas as suas dimensões. Gabi, está travando. Bom, então, o Jean-Paul Sartre, tá, que bom, então é o fone. O Jean-Paul Sartre, tá, então ele é um filósofo que ele quer compreender, tá, a existência humana como um fenômeno aí diante da história. Tá? Então, ele não ele quer entender a existência humana como uma categoria filosófica, tá? Uma categoria filosófica essencial para a compreensão do mundo em que vivemos, para a compreensão do ser humano, para a compreensão da ação humana no mundo. Tá? Então, assim, o objetivo do Jean-Paul Sartre aqui não é essa busca da eudaimonia, né, que é esse sentido de vida plena, felicidade, ou alguns pontos para alguns filósofos, né, uma filosofia moral, tá? Não era bem esse o objetivo do Jean-Paul Sartre. No entanto, é óbvio que a gente pode sim retirar, tá, caminhos para a eudaimonia, assim dizendo, né, caminhos para a busca dessa existência mais plena, para essa existência aí mais próxima a uma ideia de felicidade, tá? Bom, então diante disso, dito esse primeiro tópico, tá? Uma grande crítica ao Jean-Paul Sartre é de que o Jean-Paul Sartre era um filósofo bastante pessimista, tá? Porque uma má interpretação da filosofia do Jean-Paul Sartre, ela tende a fazer a gente pensar que o ser humano que não temos possibilidade nenhuma
de ação diante da existência, né? Como se estivéssemos aí, de certa forma, determinados, tá? Ou determinados não, melhor dizendo, reduzidos, tá? A nossa condição final, que é a liberdade, né? E aí eu vou chegar nesse ponto de qual é essa condição final, né? Que é a liberdade, o que isso quer dizer. Então, uma má interpretação da filosofia do Jean-Paul Sartre tende a puxar para esse pessimismo, tá? Mas não é bem essa a intenção do Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ele vai dizer o seguinte: primeiro de tudo, não existe uma natureza humana. O ser humano ele não é bom por natureza, ele não é mal por natureza, tá? Como até então, boa parte da filosofia clássica, moderna e iluminista tendia a afirmar, tá? Que o ser humano tem uma natureza própria, uma natureza humana, tá? O Jean-Paul Sartre ele vai dizer, não existe essa natureza humana, tá? O que existe é o ser humano dentro de condições de existência. Isso vai querer dizer o quê, né? Isso quer dizer o quê? Quando a gente predetermina que existe uma natureza humana, tá? É como se a gente predeterminasse todo o restante do ser humano, um todo, e até o restante da humanidade. Então, por exemplo, um sujeito não nasce herói. Não existe um herói, um sujeito predestinado ao heroísmo, um sujeito que nasce covarde, ou um sujeito que ele é predestinado à covardia. Não existem esses absolutos, assim como então não existe ou não pode existir uma sentença final para a nossa existência, que seria o céu ou o inferno. Não pode existir uma pena absoluta para as nossas ações aqui na Terra, sendo esse julgamento o bem eterno ou o mal eterno, o céu ou o inferno. Isso não pode existir, não tem condição, porque isso são parâmetros absolutos, né? E desvalidam, basicamente, toda uma existência de alguém. Ou são parâmetros absolutos que podem reduzir o ser humano a uma espécie de determinismo de suas ações, né? Um determinismo natural, como se existisse uma natureza humana, fosse instinto, fosse o bem, fosse o mal, que determinasse as ações humanas. E o Jean-Paul Sartre ele é totalmente avesso a essas ideias, né? E por isso ele é avesso à ideia da existência de um Deus, da existência de céu, da existência de inferno. Tá? O Jean-Paul Sartre ele é um filósofo ateu, ele é um filósofo existencialista ateu, tá? E é diferente do Heidegger que nós estudamos, do Heidegger não, diferente do Kierkegaard que nós estudamos, tá? Só que aqui o ponto do Jean-Paul Sartre, só para esclarecer, também não é provar que Deus não existe, não é fazer provar o seu ateísmo, mas é mostrar como certas categorias dentro da nossa existência acabam por impossibilitar as nossas ações, ou acabam por deturpar de alguma maneira, degenerar as nossas ações. E aí, a crença pode ser uma dessas categorias. Não quer dizer que ele está dizendo que é, mas pode ser. Sobretudo quando se coloca essa ideia de que existe um bem absoluto, o céu para quem merece, e o inferno, ou o inferno como punição para quem não merece. Tá? Então, Jean-Paul Sartre está querendo dizer o seguinte: não existe um sujeito que nasce predestinado ao heroísmo ou um sujeito que nasce predestinado à covardia. Não pode haver também, dessa medida, um céu absoluto ou um inferno absoluto. São
essas ideias de pré-determinação do ser humano, tá? E que acaba levando o ser humano a uma espécie de existência baseada na má-fé, tá? E aí a gente vai entender também o que é essa má-fé. Bom, o Jean-Paul Sartre ele vai dizer assim, nós, tanto como seres humanos, quanto como nós, tanto como seres individuais, quanto como seres humanitários, como a humanidade como um todo, tá? Nós somos seres inacabados. Então, por exemplo, eu, o Virgílio, eu não sou o Virgílio que eu era antes, mas eu também não sou o Virgílio que eu quero ser. Ou eu também não sou o Virgílio que eu vou ser. Sou o Virgílio de agora. Eu sou o Virgílio com o peso da existência nas costas, com o peso do agora nas costas. Quer dizer, eu sou o Virgílio que existe sob a condição do agora. E a condição do agora é a liberdade. Então, eu sou o Virgílio que está preso, ou que pelo menos está envolto, tá? Dessa condição do agora, que é a liberdade, que é uma condição que traz angústia. Eu não sou nem o Virgílio anterior, e também não sou o Virgílio que vou ser, tampouco o Virgílio que quero ser, né? O Virgílio do futuro, seja o Virgílio que eu quero ser, ou o Virgílio que eu vou ser, tá? Eu sou o Virgílio de agora. Só que a boa parte da leitura da nossa existência, ela é dada, tá? Ou a partir do Virgílio que quero ser, ou que vou ser, mas sobretudo do Virgílio que quero ser, ou do Virgílio que era, do Virgílio que fui, tá? Isso, tanto numa visão pessoal, quanto na visão do outro, tá? Então, esse já é o primeiro ponto de confusão aí para o Sartre. Esse é o primeiro ponto que gera problema na nossa... gera angústia da nossa existência. Isso além da liberdade, isso já é um outro problema que gera angústia da nossa liberdade. Porque essa liberdade, né, a qual ele atribui ao agora, ela é angustiante. E ela é angustiante por quê? Porque não existe um ponto sólido sobre quem eu sou, já que não sou o que eu era, já que não sou o que quero ser. Tá? Só que a nossa leitura se prende em um ou outro. E quando a gente se aprisiona nessa leitura de um ou outro, nós acabamos por tomar decisões e escolhas baseadas nesse um ou nesse outro que não existem, ou que não existe mais, ou que não existe ainda. Tá? E aí pode ser nocivo à nossa existência. Bom, isso se dá no campo individual. Mas isso se dá também, por exemplo, no campo coletivo, ou no campo da humanidade como um todo. A humanidade, ela não é mais o que ela já foi. E a humanidade não é o que vai ser. A humanidade, ela é o que ela é agora. E todas as nossas escolhas individuais, todas, interferem diretamente no destino da humanidade. Então, quer dizer, não existem escolhas individuais, porque toda escolha afeta algo, toda escolha afeta alguém, toda escolha afeta alguma situação. Isso é ainda, ou é também, um outro fator do peso que angustia a nossa existência. Então vamos lá. Fatores que angustiam a nossa existência. O agora, que leva a essa ideia de liberdade, né? E que essa ideia de que não somos o de antes e também não somos o do futuro. A existência do outro e a leitura do outro sobre nós,
e aí até uma leitura própria que nós fazemos nossa a partir da ideia do outro, que mais? E, para além disso, também saber que, de alguma forma, as nossas escolhas interferem, tá? A existência do próximo interfere a vida do próximo, e isso, em uma cadeia total, são pessoas, são sujeitos escolhendo, tomando decisões que afetam as escolhas da humanidade, tá? E aí eu poderia dar exemplos muito simples, né? O governo, muitos lugares do Brasil reabriram aí o comércio, enfim, uma série de atividades não essenciais. Só que ficar em casa e dar um passeio no shopping é uma escolha pessoal, não é? E não, mas não, professor, o governo liberou. Tudo bem, o governo liberou, mas ele não está te obrigando a ir para o shopping, tá? Então, quer dizer, escolher dar um passeio, ir ao shopping, escolher dar um passeio ao shopping, é uma escolha só sua. E essa escolha afeta diretamente, pode afetar diretamente, pode não, afeta diretamente no destino de outras pessoas, tá? Bom, o ponto é que o Sartre diz que a maioria das pessoas não se dá conta desse complexo, a maioria, ou quase ninguém, tá? Não se dá conta desse complexo emaranhado, que é essa ideia da liberdade do agora, né? Do peso da liberdade do agora, daquilo que queremos ser, daquilo que achamos que ainda somos, a responsabilidade sobre as nossas escolhas e aí de como a nossa escolha afeta o outro e a humanidade como um todo, tá? Que muitas vezes a percepção que temos de nós, na verdade, é a percepção do outro e não a nossa, né? Quer dizer, a percepção que temos de nós mesmos é uma percepção que o outro tem de nós. E a gente absorve essa leitura. Tá? Esse emaranhado de situações que se interlaçam, tá? Elas não são percebidas pelos sujeitos. Tá? Por quê? Os sujeitos, eles são constituídos historicamente para acreditarem ou acreditam de forma geral, tá, na interferência de aspectos externos para aquilo que somos. Então, o ser humano tende a atribuir a Deus, ao universo, a nossa natureza, aspectos que, na verdade, só dependem de nós. Então, se algo não vai bem, a gente atribui, tá? A gente atribui, algo não vai bem no sentido de meu casamento não vai bem, então eu atribuo aí algum problema divino, espiritual, do universo, inveja, ou a minha própria esposa. Todos os problemas que nós vivemos, a nossa tendência é atribuir uma culpa ao outro. Tá? Problema no casamento, problema financeiro, falta de rendimento em algum sentido. Né? Por exemplo, você acha que você não está rendendo tanto nos seus estudos, você acha que não está rendendo tanto no seu trabalho, não é? Aí você fala que aí você vai elegendo possíveis responsáveis pela sua falta de rendimento nos estudos, né? A pandemia, a sua casa, que é um monte de gente atrapalhando, os seus pais, o seu marido, a sua esposa, seu namorado, os filhos, o cachorro, a sua depressão, a sua indisposição física, enfim. Você tende a atribuir para os outros responsabilidades que são apenas suas. E isso se dá numa escala individual e numa escala também aí humana. Tá? Por quê? Porque o ser humano ele é levado a acreditar nesses absolutos, né?
nessas tendências absolutas do ser humano, de que um sujeito nasce bom, o outro nasce mal, ou de que o ser humano como um todo é bom, ou de que o ser humano como um todo é mesquinho e egoísta, ou de que existe um bem absoluto que vive no céu e um mal eterno que vive no inferno. Enfim, N posicionamentos, N situações que nos levam, né? O sujeito é corajoso, o sujeito é covarde, não é? Uma, uma pessoa que resolve entrar em um incêndio, tá? E salvar a vida de alguém, ele é uma pessoa corajosa ou ele tomou uma atitude corajosa? É isso que o Jean Paul Sartre quer dizer, tá? Que não existem esses absolutos, mas nós enxergamos a partir desses absolutos, né? Nossa, aquele aluno é muito bagunceiro. Ele não é muito bagunceiro. Ele está fazendo bagunça. Ele tem dado trabalho. Por quê? Porque o Jean Paul Sartre ele quer atentar-nos que quando nós criamos essa espécie de arquétipo ou essa espécie de absolutos sobre as características das pessoas e de tudo que vivemos, tá? Seja numa dimensão religiosa, da fé, seja numa relação das relações interpessoais, na política, que seja, tá? Seja numa dimensão pessoal, seja numa dimensão coletiva, quando nós vivemos aí cercados por esses ideais absolutos, tá? Nós tendemos a não olhar a raiz verdadeira dos problemas. Nós ignoramos a raiz verdadeira dos problemas. E quando a gente ignora a raiz verdadeira dos problemas, a gente comete escolhas erradas, a gente faz escolhas erradas, ou nós fazemos escolhas baseadas no que ele vai chamar, que são escolhas de má fé. Quando você não examina a existência, você simplesmente faz escolhas de má fé. Eu vou dar um exemplo de uma escolha de má fé. Eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Não tem essa coisa aí? Eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Bom, eu estou com essa dúvida. Se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Aí eu vou pedir a opinião de um padre. É claro que o padre vai me indicar casar. Isso é agir de má fé. Você está agindo de má fé com a sua própria existência. Você não está decidindo nada. Você pensa, você ilude na ideia de que você não sabe o que quer, mas na verdade você só está buscando a opinião de alguém que você sabe que vai corroborar com a sua decisão, ou seja, que vai apoiar a sua decisão, ou que vai te ajudar a escolher aquilo que no fundo você quer. E aí, como o peso da escolha geralmente é um pouco grande, nós tendemos a atribuir as nossas escolhas às opiniões das pessoas, aos eventos externos a nós, né? Por exemplo, eu decidi, sabe, eu decidi fazer essa faculdade aí porque minha mãe me obrigou. Eu decidi fazer essa faculdade porque minha mãe me obrigou e eu não queria, e eu fiz. E eu estou fazendo essa faculdade. Bom, isso é uma escolha de má fé, porque na verdade, a menos que você seja obrigado fisicamente, a menos que sua mãe esteja te chantageando, torturando, te batendo, te prendendo, te arrastando até a faculdade, ou que pelo menos ela fala, no mínimo ela fala que não vai pagar outra coisa a não ser isso, tá? Eu estou colocando condições normais de escolha, tá? Estou colocando condições psicopáticas ou sociopáticas de escolha. Nas condições normais de escolha, tá? Você está fazendo uma escolha de má fé. Por quê? Porque das duas, uma. Ou você não quer
assumir que você quer fazer outra coisa e assumir as consequências de fazer outra coisa, que inclusive pode ser passar fome, você não quer assumir, e aí então você se acomoda na escolha do outro, ou lá no fundo você quer mesmo fazer isso que a sua mãe está mandando, mas possivelmente a relação sua com a sua mãe não é lá muito legal e você só quer contrariar um pouco, e às vezes você nem sabe que a relação não seja tão legal, às vezes você nem sabe que você só quer contrariar, mas enfim. Então, nós tendemos a escolher sempre pautados em eventos externos. E aí o Sartre quer dizer, e ele também quer mostrar o seguinte: as nossas escolhas, elas sempre tem que levar em consideração o outro, mas ela tem que levar em consideração o outro. Essa é a nossa condição de existência. É saber que todas as nossas escolhas devem levar em consideração o outro. Se a sua liberdade de escolha fere de alguma forma o outro, você também está agindo de má fé. Se a sua escolha ela é baseada na responsabilidade de outro, ou na possível responsabilidade de outro ou de alguma situação, ela também é uma escolha de má fé. Ou seja, você age de má fé quando atribui responsabilidade sobre as suas escolhas aos outros. Você vai lá, seu casamento está uma porcaria, você discute com a sua esposa, vai pro boteco, enche a cara e acaba arrumando uma briga no bar, fica preso uma noite. Também, ele já estava no inferno. Aquela mulher não parava de me atazanar. O pé dela. Consegue entender? E aí parece que eu estou falando essas coisas parecem que são loucuras, mas na verdade as pessoas elas vivem assim, tá? As pessoas vivem responsabilizando os outros pelas suas escolhas, pelas consequências de suas escolhas, ou vivem escolhendo aquilo que querem escolher a partir da opinião de quem vai apoiar. Então, por exemplo, imagina lá, você não está muito bem no seu namoro, o seu namoro não está muito legal, você saca que não está legal, a pessoa que está com você saca que não está muito legal, e aí a pessoa que está com você vai conversar com quem? Com a amiga que está solteira. Com a amiga que está solteira, indo em festa todo final de semana, curtindo isso e aquilo, para aconselhar se ela deve continuar ou não. E aí ela só vai contar as coisas ruins que têm acontecido, e sobretudo as coisas ruins que saem aí do seu namorado, da sua namorada, né? Por quê? Porque, na verdade, essa pessoa, ela tá querendo o quê? Ela já quer terminar aquele namoro. E não existe problema nenhum em terminar namoro, relacionamento. O problema é quando você delega a responsabilidade da sua escolha para outra pessoa, né? Ou quando você atribui a responsabilidade da sua escolha a uma série de eventos que, claro, contribuem, mas no final a escolha sempre é sua, porque existem escolhas, né? Existe a escolha de tentar um relacionamento, melhorar, e melhorar um relacionamento é melhorar a si mesmo também, né? Não é só esperar que o outro melhore, também é melhorar a si mesmo. Essa é uma dinâmica aí que falta nos relacionamentos, quando as pessoas falam assim, não, a gente precisa melhorar. Aí a pessoa fala muito que a gente precisa melhorar, mas na verdade ela só está esperando que o outro faça o que ela quer, mas não pensando em melhorar as situações dela, em que ela precisa olhar por outros ângulos e por outro ponto de vista. Mas enfim. E aí a pessoa vai lá e vai se aconselhar, né, com a amiga solteira que está indo para balada todo final de semana e pegando todo mundo, né? E aí vai lá contar que, mas aí o Virgílio não me dá atenção, o Virgílio não faz isso, o Virgílio não faz aquilo. Né? Quer dizer, a amiga fala assim, termina desse cara, né? Ele é um chato, ele é isso, ele é aquilo. Né? Mas aí ela não fala, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu também sou egoísta, eu não vejo o ponto por uma perspectiva mais complexa, eu enxergo o mundo só a partir
do meu núcleo de existência e ignoro qualquer tipo de perspectiva que não seja minha. Enfim, as pessoas não têm essa capacidade, e é isso que o Jean Paul Sartre está dizendo, as pessoas não têm essa capacidade de assumirem as suas escolhas e assumirem as consequências das suas escolhas. Porque aí é aí que o Jean Paul Sartre vai dizer, o problema não é terminar um relacionamento. O problema é você terminar um relacionamento e aí utilizar da sua liberdade, que é terminar um relacionamento, para ferir a existência de outra pessoa. Então é você utilizar a sua liberdade, né, a partir de alguém corroborando, apoiando você terminar, para você se sentir menos culpado com essa escolha, ou criando uma situação em que o outro erre para que justifique a sua decisão, ou seja, é quando você cria justificativas e responsabilidades, é quando você delega, é quando você terceiriza responsabilidades a eventos específicos, ou a pessoas, ou a opiniões, ou a situações, para você poder sustentar a sua escolha. Isso é existir de uma fé. E aí esse é o problema que ele vai falar da religião. Ele não está falando mal de Deus, ele não quer dizer que Deus não existe, ele não acredita, mas ele não quer falar mal de Deus, ou ele não quer dizer que Deus não existe, ele não quer criticar Deus, mas ele vai dizer que na fé acontece algo parecido também. Ele vai dizer assim, ó, por exemplo, você pode rezar, você pode ter fé, você pode ir à missa, e você pode fazer, sim, as suas escolhas baseadas, tá, na sua fé. Você basear-se em fé, em ideologia política, em conduta familiar, em certas condutas, você pode se basear nisso para tomar as suas escolhas. Essa é a sua liberdade. Isso é legítimo. O problema é quando você atribui, por exemplo, não sei, acontece, você bate o carro, só que aí você bateu o carro porque você fica se olhando no espelho, porque você fica usando o celular, ou porque você não respeita as regras de trânsito, e aí você atribui aí ao destino, ou põe a culpa no outro carro. Realmente, em algumas situações de trânsito, de fato, legalmente, sempre tem alguém que é culpado, né? Mas, tirando do âmbito legal, indo para o âmbito filosófico, será que se também a gente andasse 100% dentro aí da atenção máxima, não usando celular, não fazendo outras coisas enquanto dirige, será que também a gente não estaria menos sujeito a acidentes de trânsito? Tá? Então, sei lá, e aí de repente o sujeito ele faz orações aí, né? Ele toma suas decisões baseadas na religião, mas aí ele reza bastante para passar aí na disciplina do professor Virgílio. Ele reza muito. Ele vai à missa, ao culto, ao terreiro de Umbanda, ao centro espírita, não sei qual a religião desse meu aluno, ou dessa minha aluna, e, enfim. Só que aí não entrega os trabalhos. Não faz as coisas como deveria fazer, ou entrega mal feito, e aí a culpa é de Deus, por exemplo. Tá? Ou porque faltou fé, ou porque Deus esqueceu dele, né? Então, Jean Paul Sartre ele fala que as pessoas culpam muito Deus, culpam muito o universo, culpam muito a falta de sorte ou o excesso de azar, culpam muito o outro e não olham para a raiz dos verdadeiros problemas, que nada mais são do que as próprias escolhas. Cada um deve ser dono de suas escolhas. No final das contas, nós fazemos escolhas em todo o momento. Nós estamos sempre fazendo escolhas. Desde a cor da camiseta que a gente veste, tá? Até se a gente vai
casar ou não, se a gente vai casar ou comprar uma bicicleta. Então, essa é a existência de má fé para o Sartre. Tá? É quando as pessoas, claro que motivadas por um sistema que faz as pessoas acreditarem que existe uma natureza humana, que existe um céu, um inferno, que existe o sujeito que nasce predestinado, que existe o cosmos, o universo, a sorte, o azar. É claro que a crença em todo esse tipo de coisa, né? A idealização pautada em todo esse tipo de coisa também faz as pessoas agirem de má fé. Tá? Só que, diante do peso da existência, ou diante do peso da liberdade, tá? E aí liberdade e existência, tá? Caminham juntos. O ser humano ele tende a delegar as responsabilidades das suas ações para outros, culpar os outros pelas próprias escolhas, porque assim ele vive mais ou menos dentro de um efeito anestésico ou analgésico, pelo menos, né, em que ele não fica tentando não se sentir culpado, fica tentando ali jogar a culpa nos outros, ou fica tentando se justificar daquilo que não pôde fazer de melhor, tá? Nem para si, nem para o outro. E ele vai dizer que as pessoas basicamente vivem aí dentro dessa condição, tá? E aí o Sartre vai dizer, não existe uma natureza humana, não existe um ser divino que determina a nossa essência. Não existe algo inato que nasce conosco, né? Um dom ou algo inato. Nós somos, tá? Nós somos aquilo o que fizemos de nós. Nós somos o resultado das nossas escolhas. E esse é o Dasein para o Sartre. Lembra quando a gente falou do Dasein do Heidegger, né? Que é aquele amontoado de coisas que vão se entulhando na nossa existência? O Sartre é muito parecido, é o ser aí, né? É o ser aí. Nós somos, tá? Isso, quantas barbáries foram justificadas em nome da fé, em nome de Deus, tá? Né? A Juliana comentou aí, né? A Gabriela também comentou aí de passar por situação parecida, né? De você ser amiga solteira. Mas, enfim, e aí só voltando, aqui o que o Sartre quer dizer, não importa, ele não quer dizer que existe uma escolha certa, que você tem que fazer isso ou aquilo, mas que você tem que tomar consciência das suas escolhas. Você tem que fazer as suas escolhas com plenitude de consciência sobre si, sobre o que as suas escolhas afetam para o outro, sobre o que as suas escolhas afetam para si. Tá? Então, o Sein, tá? Que é esse ser, do Heidegger, tá? E também é parecido com a visão aí, Angélica, do Sein, do Heidegger, mas para ele não tem tanta importância, porque isso é metafísico. Tá? O ser esse ser, a totalidade de todas as coisas, o Sartre não tem muita importância, porque essa é a grande diferença de eixo da filosofia do Heidegger para o Sartre. Eles vão identificar problemas parecidos, mas para o Heidegger é muito importante discutir o Sein. Você não vai encontrar o Sein, você não vai conhecer o Sein, mas você pode vislumbrar o Sein, né, para você ter ali uma existência autêntica. O Sartre ele vai dizer que você precisa tomar consciência do ser aí, você precisa tomar consciência do Dasein. Quando você toma consciência do Dasein, aí você se apropria do que você precisa.
verdadeiramente para viver. Tá? É porque o Sartre ele não dá fórmulas, né, do que é viver bem, viver melhor. Ele está mostrando como que o ser humano é. Aí ele está mostrando aqui, ó, como que o ser humano é, como que o ser humano procede. Então ele vai dizer, olha, o ser humano procede dessa maneira. O ser humano ele tende a acreditar que existem absolutos, que existem certos arquétipos, né, sobre aquilo que somos. Existe o herói, o covarde, o bom, o mal, a salvação, a penitência eterna. E aí as escolhas humanas elas vão sendo colocadas dentro desse, sempre vão sendo colocadas aí, vão sendo feitas dentro desse dessas possibilidades, ou sempre dentro dessas leituras, sempre dentro dessas dimensões. Aí o ser humano ele vive para além da angústia que a existência, que a liberdade causa, tá? Ele de alguma forma ele vive aí meio culpado, tá? Ele vive diante dessa angústia da liberdade da existência, e para fugir dessa angústia da liberdade de existência, é muito mais cômodo atribuir as coisas a Deus, a tudo aquilo a qual nós não podemos interferir. Sim, sim, sim. Então, o pessimismo do Sartre, nesse ponto, ou o que a gente pode atribuir ao pessimismo do Sartre, ele reside aí, né? Nessa ideia, então, de que, como você disse, né, que só focar nas escolhas humanas, né? E, enfim, e, e no que fazemos delas, né? É porque é como se ele não quisesse falar de como deve ser, porque ele não faz uma filosofia moral, né? Ele não fala, ó, como, ele não quer apontar um proceder. E aí, quando a gente analisa as coisas como elas são, quando a gente tem essa compreensão mesmo sobre as nossas escolhas, né, de que as nossas escolhas elas são nossas, de que a gente não é o que a gente era, de que a gente não é o que a gente quer ser, de que nós somos o agora, e esse agora implica numa liberdade de escolha, e essa escolha, ela inclui uma renúncia, essa escolha afeta alguém, essa escolha tem consequências, então isso é angustiante. Então, é essa liberdade ao qual o ser humano está condenado, Jean Paul Sartre diz. Só que aí tem gente que escolhe viver de má fé, ou tem gente que simplesmente vive de má fé, ou age de má fé, que é alienando, delegando as suas escolhas, né? Para outra pessoa, para os eventos, para as situações. Virgílio, Oi. e quando a pessoa vive na mentira que ela criou? Pois é a pessoa que vive de má fé. Mas, ó, todos nós vivemos na mentira que nós criamos, a priori, para o Sartre, viu? O ser humano, ele vive nas mentiras que ele cria, né? Todos nós estamos vivendo nas mentiras que criamos. É que a gente tende a achar que as nossas mentiras não são mentiras. Mas, por exemplo... Eu não vivo em mentira, não. Não finjo, tipo assim, tô vendo que a cor é branca. Aí eu falo, não, é amarelo. Aí eu vou acreditar que é amarelo faz na minha vida, mesmo sabendo que é branco, entendeu? Eu conheço uma Entende? pessoa que, tipo assim, citar um exemplo. Eu sei tudo que ela faz, só que ela ainda insiste em falar que não, que ela faz diferente, entendeu? Tipo, não, Tipo assim, gente. Não, mas eu sei que ela, tipo, apronta. Um exemplo, usar droga. Não, amiga, tô limpa faz 1 ano já. E eu sei por outras bocas que não é isso, entendeu? Aí eu fico, poxa vida, né? Tipo, quando a pessoa precisou, eu tava tanto do lado dela, tipo, ajudei ela a sair disso e tal. E aí a pessoa vive nessa mentira, vive, tipo, não tem consideração nenhuma
por mim, né? Exemplo, assim. Porque se importasse tanto, teria falado a verdade, né? Não ia sair mentindo, assim, sei lá, viver nessa mentira. É, tipo hipocrisia, né? Não é, Vitória? Tipo hipocrisia, a pessoa falar assim, né? Não, eu sou. Não, sei lá, é como se eu dissesse, não, eu sou super feminista, sou super feminista, isso e aquilo, mas aí eu trato mal a minha mãe, né, não dou É, espaço de é fala para tipo, ah, eu sou mulher. crente, mas falo mal do vizinho, né? Isso, você lembra que isso aí parece muito com a categoria lá do ser estético do Kierkegaard, né? É porque os seres, enfim, e aí a gente é legal que todos os existencialistas eles criam essas categorias, né? Ó, só para vocês terem um exemplo, o Kierkegaard ele vai colocar, né, a existência ética, estética e a religiosa. O Heidegger vai falar da existência autêntica e a inautêntica. O Sartre vai falar do agir, né, do viver de má fé e o viver de boa fé, né? Que é basicamente isso aí, ô Vitória. É, em maior ou menor grau, as pessoas vivem nas mentiras. Algumas nas que elas mesmas inventam, outras nas que as outras pessoas, ou que o mundo inventa para elas e elas acreditam. A Eu queria diferença. saber como é a cabeça dessa pessoa, tipo, quando ela deita, será que ela demora a dormir muito assim, ou se ela já acostumou com tanta mentira que ela mesma acredita nas mentiras e vive naquilo, entendeu? Sim, eu diria, né? Aí, olhando pelo menos esses três últimos filósofos que nós estamos estudando, tá? É o efeito analgésico, né? E aqui no Sartre é o melhor para explicar isso. Porque a pessoa ela vai sempre se justificar por vai botar a culpa em alguma coisa. É que aqui o exemplo é droga, mas eu vou dar um exemplo mais simples. Eu, Virgilião. O Virgilião, ele vive uma vida em que ele sempre está pensando em fazer dieta ou tentando fazer dieta. Às vezes, o Virgilião consegue, mas isso é muito raro. Mas às vezes ele consegue. E às vezes ele até consegue lá atingir o peso que ele quer, mas beleza. Só que o Virgílio faz o seguinte: o Virgílio pensa assim, né? Pô, quinta-feira não é dia de começar a dieta. Quinta-feira já está terminando. Deixa pra segunda, né? Segunda no É. caixinha. Aí o Virgilião pensa assim: quer saber? Se for para sair da dieta, eu não vou dar uma saidinha. Eu vou sair com o estilo da dieta, né? Vai ser uma bela de uma saída da dieta. O Virgilião sai da dieta. Então, ele fica tranquilo, porque ele atribui uma situação externa à sua própria fala. Você fala assim, putz, estou de dieta e vai ter um aniversário de criança. Pô, fica chato, né? Eu não ir no aniversário de criança. Fica muito chato eu chegar lá e não aceitar um brigadeiro, um bolinho, um salgadinho, penso, nossa, que delícia, aquela bolinha quente com queijo dentro. Então, eu vou, e aí chega lá, já tá com foda-se. Você tá entendendo? Já tá com foda-se. Então, atribui a responsabilidade das suas ações, das suas escolhas, a eventos externos. E aí vai vivendo de má fé. Vai vivendo totalmente de má fé. Quer dizer, no final das contas, eu nunca fiz uma dieta de boa fé na minha vida. Eu nunca fiz uma dieta de verdade que inclui, não, escolhas. Né? Não, é isso aqui, é estilo de vida. Tá? Porque é a minha escolha, e essa escolha tem consequências. Não importa assim, por que eu quero fazer isso, importa que eu quero fazer isso, que eu vou escolher isso. Eu vou agindo de má fé. Eu vou vivendo numa mentira que eu mesmo invento. Aí, alguém pergunta, pô, Virginia, você não estava de dieta? Não, cara, eu tô aqui. Hoje eu tô no dia do lixo, né? Todo dia tá no dia do lixo. Quer dizer, é isso. É a mesma coisa. Chega num ponto que você se acostuma a atribuir culpa naquilo que não é seu.
E aí isso pode envolver situação com droga, pode envolver até numa relação sua, de amizade ou de namoro também, né? Você, sei lá, você começa a justificar os seus surtos de irritação pelo comportamento do outro. Mas pera lá, quem está tendo surto de irritação é você, não é o outro. Consegue entender? Tipo assim, mas também, quer saber, eu não aguento, a Vitória não enche o saco, não tem, eu grito com ela. Esse comportamento é meu. Está vivendo uma hipocrisia. Consegue entender? Então, é esse o ponto que o Sartre quer atentar para a gente. Nós somos aquilo que nós fazemos de nós. E é aquilo que fazemos de nós passa por todas as nossas escolhas. E, enquanto a gente achar que as nossas escolhas elas estão determinadas por uma situação externa, por alguém, por uma necessidade, por um Deus, por um universo, a gente sempre vai se enganar em um grau ou outro, seja a gente mesmo enganando a nós, a gente enganando os outros, ou não sei, ou o mundo iludindo a gente nem percebendo isso. Dizer como o ser humano ele cria, né, essas formas. Então, Vitória, eu posso te afirmar que muita gente, viu? Eu acho que muita gente aí põe a cabeça no travesseiro e tranquilo. Tem coisa que a gente vê as pessoas falando assim, nossa, mas como que essa pessoa não, sei lá, não se sente mal fazendo isso? Né? Ela não se sente mal falando isso? Claro que não. Porque elas estão atribuindo, porque elas estão racionalizando a sua ação. Porque elas estão atribuindo a responsabilidade da sua ação a outra pessoa, a outra situação. Gente, eu não preciso nem falar muito, eu até toda aula eu acabo caindo nisso, eu nem quero desrespeitar as pessoas aqui que gostam do presidente Bolsonaro, né, que votaram nele, que são bolsonaristas. Mas, por exemplo, tá acontecendo tudo isso, tá morrendo gente pra caramba e ele não tá nem aí. E aí, quando ele é questionado, ele fala assim, mas não me deixaram agir. O Supremo Tribunal me proibiu de fazer qualquer coisa. Como se isso isentasse a responsabilidade dele sobre todas as outras coisas que ele podia fazer. Então, ele não está sendo... Ele realmente acredita, tá? Ele realmente acredita tranquilamente que ele fez tudo que está no alcance dele, que ele está sendo levado a uma série de situações. Ele acredita nisso, ele vive assim. Por isso que o Jean Paul Sartre vai dizer que isso é agir de má fé. Porque se a gente parar para pensar, nós temos condição plena de pôr o pé no chão e observar as nossas ações, as responsabilidades, as consequências, a renúncia que envolve o que somos de verdade, o agora, a possibilidade de escolhas, o que não somos mais, o que queremos ser. Só que é trabalho, é cansativo, gera culpa. Tá entendendo? Então tudo isso é o agir de má fé. E aí o Sartre, para justificar tudo isso, porque quando ele falava tudo isso, as pessoas criticavam muito ele. Ele era muito criticado, né? Ao falar todas essas coisas, sobretudo quando ele... na verdade, as críticas do Sartre residem numa série de coisas, né? Então, por exemplo, é mais ou menos assim. O Sartre, ele era do Partido Comunista, o Sartre, ele sempre foi muito envolvido com a esquerda, só que quando chega nessas ideias do Sartre, basicamente, para a filosofia, essa ideia é uma negação do materialismo histórico dialético do Marx, porque o Marx vai dizer o seguinte, que a luta de classes e o jeito de ser dono de um bem de produção e outro ser mão de obra determina muito da existência desse sujeito, determina a classe, determina o pensamento, as vontades, as possibilidades e as impossibilidades. E o Sartre, ele faz parte desse grupinho, só que ele está
criando a filosofia dele, dizendo, olha, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. É como se essa fala do Sartre, de algum modo, desvalidasse a influência da história, da economia sobre aquilo que somos. Mas não é isso que o Sartre quer. Ele quer mostrar que, dentro das condições às quais existimos, nós ainda assim somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ou seja, as nossas escolhas, ela depende sim do outro. Não existe uma determinação sobre nós. É claro que existe uma condição dentro das nossas escolhas, mas nós sempre podemos escolher agir de boa fé. Sempre existe essa possibilidade de agir de boa fé. E aí, agir de boa fé, por exemplo, é quando eu recaí na droga, eu chego na Vitória e falo, não, ó, vou ser bem sincera, o Mix da Vitória. Migra, sei lá, tá foda, eu não tô, eu realmente, sabe, não vou nem botar culpa em nada, é uma situação minha, eu preciso me trabalhar, preciso melhorar, mas eu não estou conseguindo, é uma escolha minha, um processo meu, eu vou ter que passar por isso. Ou, tipo, você chega e vai terminar o seu relacionamento, você fala, olha, a verdade é o seguinte, eu quero terminar de você porque eu quero ir pra farra. Eu quero terminar de você porque é isso, porque eu quero participar aí de festa, pegar outras pessoas. Certo? Ele vai dizer que não é o tipo de escolha que determina se você está agindo de má fé ou de boa fé, mas baseado em que você escolhe. Consegue entender? Tipo aquele exemplo do cara fala assim, eu caso ou compro uma bicicleta? Aí ele vai pedir opinião pro padre. Aí ele escolhe casar. Ele está agindo de má fé, ele está casando de má fé. Isso é uma ação de má fé. Consegue entender? Agora, eu escolho o caso. Eu vou escolher se eu caso ou compro uma bicicleta. Ou eu peço opinião para pessoas isentas, ou eu vou analisar isso sozinho, vou tomar essa decisão sozinho, vou assumir a rédea dessa escolha. E aí o sujeito que vai pedir opinião para o padre, às vezes ele realmente não queria casar, ele queria comprar uma bicicleta. Só que, para ele se sentir menos culpado, ele vai dizer que ele vai dizer que o padre influenciou ele. Não vai dizer, mas ele vai entender desse jeito. Imagina, ele quer comprar bicicleta. Só que comprar bicicleta, ele vai ter que enfrentar a noiva, a família da noiva, um monte de coisa. A religião. Agora, se ele vai lá e pede opinião para o padre, ele se convence, aí ele convence a si mesmo de que tudo bem, eu vou seguir então o conselho do padre, não é o que eu quero, mas é o que eu vou fazer. Consegue entender? Isso é agir de má fé. Você vai escolher sobre algo que você não quer fazer e você assuma as consequências. Então, eu não quero casar, então eu tenho que saber que eu vou sofrer, eu tenho que saber que eu vou fazer essa pessoa sofrer, eu tenho que saber que a pessoa que está casando comigo, ela está com uma expectativa de que eu gosto dela, então eu vou ter que cumprir com um monte de coisa que eu não quero. Então, não é o que você escolhe, é o que motiva a sua escolha. É o tamanho do poder que você tem sobre essa escolha. Porque aí, quanto mais poder e consciência você tem, mais você entende todas as consequências dessa sua escolha e quanto tudo isso envolve outras pessoas. Isso não te leva a agir mal com outras pessoas. Porque se você sabe muito bem da decisão que você toma, você está lá casado, você não vai ficar brigando porque sua esposa está te cobrando carinho. Você fala assim, não, ela casou me amando, quem não amava sou eu. Então eu vou ter que, no mínimo, ser compreensivo com essa mulher que está querendo carinho. Consegue entender? Porque eu não tive coragem de escolher a bicicleta. Mas aí o cara começar, para de mexer o saco, você me cobra muito, não sei o que lá, maldito padre, mandou eu casar. Consegue entender?
essa é a ação de má fé. Porque aí você começa a ferir um monte de gente diante da liberdade que era sua. Você também começa até a interferir na liberdade dos outros a partir disso. E aí, para sustentar isso que o Sartre... Né? Então o Sartre era criticado, sobretudo por causa dos marxistas, porque a visão marxista entende que nós somos produto da luta de classes. Nós somos produtos da dialética histórica e materialista. Eu não vou ficar explicando muito, mas é como se fosse assim, ó. Bem grosso modo para vocês entenderem. Para o Marx, nós somos a classe a qual pertencemos. E o que determina tudo isso são as nossas condições históricas e econômicas. Então, eu escolho e eu vivo segundo a classe que eu vivo, segundo as minhas condições materiais, econômicas e históricas. Tudo isso é o que me molda para o Marx. Então, quando o Sartre atribui e fala, não, é o sujeito aqui, o sujeito se constitui. Mas não quer dizer que o sujeito está descolado do coletivo ou da totalidade. Mas o sujeito constitui a si e as ações pessoais constituem a humanidade. E aí, o Sartre ele até tenta dizer, olha, para os marxistas, nós até estamos falando a mesma coisa. Porque aí os marxistas vão falar, então os sujeitos eles têm que tomar consciência de classe para tomar o poder. O Sartre ele vai dizer, olha, vocês só estão pensando no inverso do meu caminho, mas no final das contas eu estou falando que nós nos movemos pelas nossas escolhas. E aí o proletariado ele pode escolher o engajamento político e lutar por uma causa, derrubar um poder e tomar um poder. Consegue entender? Então existia muito essa divergência. E aí tem que lembrar que ele é de um período, o Sartre ele é herdeiro, né? De um período aí das ciências humanas, da sociologia, da filosofia, da antropologia, bastante determinista, né, em que condições históricas, sociais, culturais determinam muito o sujeito. E o Sartre ele quer descolar tudo isso, ele quer dizer que não. Na verdade, não. Na verdade, ainda assim somos todas as nossas escolhas. E nós somos resultados de todas elas. Tá? E aí, por isso o Sartre vai dizer a existência precede a essência. Quer dizer, primeiro nós somos cuspidos na nossa existência. Primeiro a gente nasce. E aí a somatória das nossas experiências com a somatória das nossas escolhas constitui aquilo que nós somos. Tá? Mas eu falo, professor, mas aí não cai naquela mesma coisa, que a sociedade acaba determinando a gente? Na visão do Sartre, se o sujeito se dá conta, tá? Se dá conta que o absurdo da sua existência está no agora, as condições sociais, culturais, econômicas, históricas podem até existir, mas elas não são as determinantes. Tá? Não existe uma determinação. Existe o fato da gente nascer, da gente existir. Primeiro a gente existe. E essa nossa existência, nós vamos construindo essa existência. Por mais que existam condições ao nosso redor, por mais que existam situações ao nosso redor que nos dê condições para a gente tomar ali certos caminhos, mas não como uma determinação. Porque aí ele vai entender que se existir essa ideia de determinação, então não existe mais ação. Consegue entender? Então, se existe um determinismo da história, da cultura, da sociedade, da economia, de qualquer coisa que seja, não existe ação. Então a gente nunca vai escolher. Se existe uma determinação, se Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, então cadê a ação? Cadê a escolha humana? Ela existe. E se a gente viver a vida sem levar em conta a escolha e tudo que as escolhas envolvem e a liberdade, a gente simplesmente vai viver assim de má fé,
e a humanidade. E nós nunca vamos avançar nesse processo civilizatório. É aí que está. Tomar a rédea disso faz parte de tomar a rédea de um processo civilizatório, em saber que as nossas escolhas devem ser tomadas de boa fé, sabendo das suas consequências, sabendo do que somos agora, sabendo das possibilidades, sabendo das condições. E aí a gente pode construir uma existência pessoal melhor e um projeto civilizatório de humanidade melhor também. Tipo, o que acontece hoje no debate climático. O debate climático basicamente não, a Terra, a temperatura da Terra não depende da ação humana. A Terra entra na era glacial, esquenta, entra na era glacial, esquenta, e isso não tem nada a ver com a ação humana. Enquanto que uma outra parte da ciência vai dizer, sim, a ação humana contribui para o aquecimento global, sim. Né? Então, quer dizer, a primeira opção, se você acredita nesse determinismo climático das eras, né? Que independente da ação humana isso vai se moldar, você simplesmente vai agir ali de má fé com o planeta Terra. Agora, se você se der conta de que as suas ações interferem diretamente, né, na condição climática, por exemplo, do planeta Terra, você começa a ter ações melhores, um pouco melhores no planeta Terra. Como se fosse mais ou menos nesse aspecto. Então, por isso que o Sartre vai dizer que, primeiro nós existimos, e aí a gente vai construindo a nossa existência, nunca sob nenhuma determinação, nem de Deus, nem do universo, nem da sociedade, da cultura, não existe, nem do outro, não existe uma determinação. Quem determina as nossas ações somos nós. O problema é que nós fingimos que não somos nós. Nós aceitamos que não somos nós. E é isso que vai gerar uma série de problemas na nossa existência. E é isso que vai impossibilitar a nossa construção aí de um projeto civilizatório de humanidade, de fato. E aí, o que vai causar angústia na existência? Bom, a existência, de qualquer forma, para o Sartre é angustiante. Só que quando você age de boa fé, tá, você tem mais consciência das consequências, de onde as coisas podem chegar, etc, etc, etc. E é isso. Acho que sobre o Jean-Paul Sartre aí, acho que é importante a gente saber aí o peso que ele dá à liberdade. Então ele diz, nós estamos condenados, o ser humano está condenado a ser livre. Isso é um tom de condenação. Quer dizer, se o ser humano tem consciência total da sua liberdade, ele pode agir de boa fé. Se ele não tem, ele sempre vai agir de má fé, de alguma maneira, que é essa forma de delegar aí a responsabilidade das suas ações a qualquer outra coisa, menos a si mesmo. E aí eu acho que isso é interessante para vocês aí, futuros psicólogos, né? Eu acho que uma pessoa quando procura, ou algumas pessoas quando vão procurar um psicólogo, né? E eu sempre falo isso, tá, pessoal? Eu não sou psicólogo, eu só estou aqui dando as minhas impressões, tá? Eu imagino que muitas pessoas que procuram, né, o psicólogo, a psicóloga, elas estão numa fase de negação, né? Não querem reconhecer ali a responsabilidade, a parte da responsabilidade pessoal sobre o que está acontecendo, né? Então a pessoa vai lá para reclamar do relacionamento. E aí, às vezes, a pessoa não está ali aceitando, né? Não está enxergando, não está aceitando a parte pessoal que lhe cabe aceitar, entender, né? E aí talvez você indicar que você saber de fato por onde anda as consequências das suas escolhas e a força e o peso das suas escolhas, que não tem a ver com Deus, com a esposa, nem com nada,
Isso faz com que você tome melhores escolhas. Essa é a parte que não foi o Sartre que colocou, mas essa é a lição otimista que a gente pode tirar do Sartre. Então, muitos defensores do Sartre, muitos autores aí sartrianos, né, vão dizer, não, o Sartre não tem nada de pessimista, muito pelo contrário, porque quando você observa, quando você se dá conta, quando você de fato é autônomo sobre as suas escolhas, você passa a fazer melhores escolhas. Consegue entender? Porque aí você vai fazer escolhas baseadas, né, nessa boa fé, naquilo que você quer, sabendo ali o que pode ter de bom, de ruim, sabendo o que pode machucar o outro, o que não pode, o que pode machucar a si mesmo. Eu acho que daí a gente pode extrair esse otimismo, né? Essa lição aí da filosofia do Sartre, que não foi o que ele quis colocar. O que ele quis observar é o ser humano está vivendo errado, né? Ele também usou essa expressão, mas o ser humano vive dessa maneira. E vivendo dessa maneira, o ser humano comete todo tipo de atrocidade, erro, guerra, angústia, doença, e é isso. E a isso também se atribui, por exemplo, né? Alguém falou quantas guerras, né? Tipo, Juliana, quantas guerras isso não acontece? A maioria das pessoas que estiveram alinhadas ao nazismo, ao nazismo, diziam isso. Alegavam isso, não, mas eu só estava seguindo ordens. Quer dizer, quando é minha, eu estava seguindo ordens. Era como tudo funcionava. Eu simplesmente estava seguindo ordens. Tá? Agora, como projeto de humanidade, se nós somos autônomos sobre todas as nossas escolhas e as consequências que essas escolhas têm, é óbvio que as melhores escolhas sempre vão ser tomadas, porque a gente leva em consideração o outro, a gente leva em consideração as condições à nossa volta, tá? E a gente leva em consideração nós mesmos, né? E aí, o Sartre não fez a filosofia dele para isso, mas essa é uma boa lição da filosofia do Sartre. Beleza? Estamos todos compreendidos? Todos ok? Todos tranquilos? Então, eu acho que é isso, pessoal. Acho que tivemos aí uma boa aula sobre o Sartre, tá bom? Eu vou parar aqui nessa gravação